Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor, de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós chegamos ao 4º dia da nossa novena de Pentecostes e o tema de hoje é Perseveravam unânimes em oração. E a leitura de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante 1 jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles, Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nós vimos nessa passagem de Atos dos Apóstolos uma orientação de São Lucas, com base no testemunho dos primeiros cristãos, com base no testemunho dos apóstolos, diante daquilo que eles vivenciaram após a morte de Jesus. Nessa passagem, Jesus já tinha morrido, já existia a promessa do Espírito Santo, e eles tinham uma ordem que Jesus tinha dado para eles, para que eles permanecessem em Jerusalém e ali aguardassem o lugar da promessa. Vejam que eles tinham voltado para Jerusalém e eles estavam reunidos unanimemente em oração, e todos eles estavam em oração. Nós sabemos que a morte de Jesus foi algo que foi muito doloroso, principalmente para aqueles que caminhavam com ele. Mas isso não impediu que o seu olhar saísse daquilo que Jesus tinha direcionado para eles. E essa mesma palavra, ela deve direcionar as nossas vidas. Da mesma forma como Jesus falou para os apóstolos, para que eles permanecessem no local da promessa, essa mesma palavra, ela precisa reger a minha e a sua vida. Vejam que eles estavam reunidos em oração. A oração, ela é o nosso relacionamento com Deus. É através da oração que a criatura se encontra com o Criador. É através da oração que nós reconhecemos a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. A oração sincera e verdadeira, ela nos devolve a presença do nosso Senhor. Meus irmãos, independente daquilo que esteja acontecendo na sua vida, o convite deste dia é para que você persevere, para que você permaneça em constante oração. O Catecismo da Igreja Católica, ele vai nos dizer no parágrafo 2559, que a oração, ela é a elevação da nossa alma para Deus. Então, uma oração sincera, ela precisa brotar do mais profundo da nossa alma. Mas o Senhor, ele é tão bondoso para conosco, que o próprio Espírito Santo de Deus ora em nós. Irmãos, e se a oração não for sincera, a nossa oração é vã, porque o nosso coração é quem vai direcionar aquilo que nós devemos falar para o Senhor. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2559,
ele vai nos dizer que a oração é a elevação da nossa alma para Deus. E até complementando esse parágrafo do catecismo, nós vemos na carta de São Paulo aos Romanos que nós não sabemos orar como convém e que o próprio Espírito Santo de Deus ora em nós. Irmãos, se isso não é um cuidado de Deus para conosco, para que assim sejamos unidos a Ele. Vejam que Santo Agostinho, ele nos diz que nós, seres humanos, somos um mendigo, porque a nossa alma anseia por Deus, porque nós só estaremos quietos, nós só estaremos plenos quando estivermos diante daquele que nos criou. Existe uma inquietude no ser humano e através da nossa oração é ali que nós nos aproximamos do Senhor. O Senhor, ele tem sido nos apresentado durante todos esses dias dessa novena na sua realeza, para mostrar que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que nós podemos nos relacionar. É uma pessoa que nos ouve e que nos responde e que nos ampara em todas as situações das nossas vidas. Ele sonda o mais íntimo dos nossos corações. Então, diante de todas as situações da sua vida, diante das suas alegrias, diante das suas incertezas, diante das suas dificuldades, ou até mesmo das suas limitações, como Santa Teresinha do Menino Jesus, que um simples olhar para o céu seja um grito de gratidão e de amor a Deus. O nosso lugar é aos pés da cruz do nosso Senhor. É ali que nós devemos depositar a nossa vida, é ali que nós devemos confiar a nossa vida e deixar que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, conduza todos os nossos passos. Sejamos perseverantes na oração, que os nossos lábios, que o nosso coração e que a nossa alma se eleve constantemente diante da presença do Senhor, que nunca silenciemos, que nunca deixemos de orar, que perseveremos na oração diante daquele que tudo é. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.